Agora, ao nosso terceiro tópico, que trata de como escrever ou escrevendo funções recursivas. É claro que aqui foi colocado o termo funções, mas vale para qualquer rotina recursiva. De uma maneira simples, nós podemos resumir os passos necessários para que você construa uma função recursiva correta em uma sequência de 5 passos. Primeiro, você deve escrever um protótipo para a função recursiva, ou seja, a declaração dessa função, que parâmetros ela recebe, se, por exemplo, ela sendo uma função, que tipo de dado ela retorna, se ela for uma rotina do tipo procedimento, bom, então ela não vai retornar nada. O que ela precisa para que ela possa invocar as suas chamadas recursivas. Então, você faz um protótipo. Em seguida, você escreve um comentário que descreva muito bem o que aquela função vai fazer, o que ela deve fazer. Depois, você determina o caso básico e qual é a solução direta para esse caso. É ele que vai exatamente interromper o processo de chamadas recursivas. E não pode se esquecer que pode haver mais de um caso básico, pode acontecer casos básicos, né? Feito isso, você sabe que é ali que o processo recursivo vai terminar. Determine também, para um certo problema, por exemplo, de tamanho n, qual é o imediatamente menor que ele, que deverá ser resolvido para que ele possa ser resolvido. Identificar qual é o problema imediatamente menor que o atualmente vai exatamente fazer com que você identifique o que o código de uma certa resolução para um certo tamanho do problema deve fazer para que ele possa ser quebrado em problemas cada vez menores, usando exatamente essa solução imediatamente menor para resolver o maior, que é o atual. Bom, esses são os 5 passos que nós devemos fazer em sequência. Mas vamos ver um exemplo para que isso fique mais claro. Então vamos voltar a um problema que a gente já resolveu, que é o problema de somar os n elementos de um vetor formado por números naturais. Então vamos pegar esse problema como exemplo e vamos resolvê-lo usando a sequência. Então, primeiro passo, escrever um protótipo para aquela função. Então eu sei que a minha função deve receber um vetor. No nosso caso, esse vetor é um vetor de unsigned long int, um vetor de inteiros sem sinal, ou seja, positivos, de tamanho grande, permite números grandes, e eu quero somar os n elementos deles. Então eu vou também passar como parâmetro um n que já vai ser declarado como também sendo unsigned int, portanto um número que será positivo. Tá, o que o somatório, que é a minha função recursiva, retorna? Retorna a soma. Então, essa soma será sempre positiva, já que os elementos têm valor positivo. Pronto. Então, eu sei que o retorno vai ser do tipo unsigned long int. Então, esse é o protótipo da minha função. Esse é o passo 1. Passo 2. Escreva um comentário que descreva o melhor possível o que a função sua faz. Então, a função deve somar os n elementos de um vetor de números naturais. Pronto, então você está dizendo, olha, essa função serve para isso, ela vai somar os n elementos, o n é o parâmetro de um vetor de números naturais. Qual é, então, o meu caso básico? Quando eu estou somando vetores, os elementos de um vetor, qual é o menor problema que eu posso resolver? Ora, no nosso caso, o menor problema que você pode resolver é somar um único elemento, um vetor com um só elemento. Por isso, o menor problema seria chamar somatório, passando o vetor e pedindo para que fosse somado um único elemento. Abstratamente, a gente pensa, qual é o elemento do vetor, o único elemento que eu quero somar? Está na posição 1. Mas você tem que lembrar que em C, o primeiro elemento ele está no índice 0, ou posição 0. O segundo elemento está na posição 1. E, finalmente, o enésimo elemento vai estar na posição n-1. Isso aqui é uma observação válida para quem programa em C ou linguagens
cujos vetores são indexados a partir da posição 0. Mas, de maneira abstrata, eu devo pensar que o somatório de um vetor começa na posição 1 e corrigir isso quando eu implemento, por exemplo, numa linguagem como C, que só começa os seus índices na posição 0. Tá bom. Quarto, qual é o problema imediatamente menor do que eu estou resolvendo? Se eu estou resolvendo um problema de tamanho n, somando n elementos, qual é o problema de uma soma que é imediatamente menor que somar n elementos? Ora, é somar um vetor que tenha tamanho n menos 1. Por isso que, nesse caso, o meu problema imediatamente menor é somar o vetor em suas n menos 1 posições. Se eu pegar a soma do vetor nas suas n menos 1 posições e somar com a posição n, o valor da posição n, eu terei a soma das n posições. É assim que eu estou compondo o meu problema imediatamente menor com o quinto passo, que é usar esse problema menor, que é o somatório do vetor nas suas n menos 1 posições, que somado com essa vai me dar a soma de todos os elementos. Lembra que o n menos 1 aqui é porque em C o vetor começa com seus índices numerados a partir de 0. Então, se eu olhar para o código agora, eu vejo exatamente esse reflexo. Eu vejo que eu usei o meu protótipo aqui, eu vejo que eu me lembrei que as posições são de 0 a n menos 1 no caso de C. Então eu sei que quando eu peço para somar uma posição, eu tenho que, na verdade, retornar o vetor na posição 0. Então, 1 menos 1, 0, que corresponde à primeira posição que eu desejo, que em C é de índice 0. No contrário, eu chamo a recursividade, somando o valor do elemento na posição n menos 1 e, recursivamente, chamando a função somatório, passando o próprio vetor e uma posição a menos. Se eu estou na n, eu vou passar n menos 1. Quando ele chamar isso aqui com a n menos 1, ele vai chamar por sua vez na n menos 2. E assim sucessivamente, até que num determinado momento, esse n vai ser tão diminuído que chegará em 1, e aí esse único elemento será retornado para esse somatório e, por sua vez, os retornos das funções, das chamadas recursivas da função, vão fazer com que toda a soma seja obtida. Então é importante que você pegue esse código, como sempre, implemente, teste com diferentes valores de n, verifique o que está acontecendo passo a passo, usando o ambiente de programação que você está acostumado, e aí você compreenderá melhor como são as chamadas recursivas, como é que elas funcionam. Não é? Vamos pegar mais um exemplo um pouco mais sofisticado de um problema conhecido pelo nome de Torres de Hanoi. Esse problema que está ilustrado aqui pode ser enunciado de uma maneira simples assim. Imagine uma situação em que você tenha 3 hastes, vou chamar de haste A, haste B e haste C, ou pinos A, B e C, e numa dessas hastes ou pinos você colocou vários discos circulares em que cada vez o disco, a partir da sua base, tem um diâmetro menor. Nesse caso aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu fiz uma torre, por isso que é o nome de Torre de Hanoi, em que discos circulares são colocados num pino com um diâmetro cada vez menor. A brincadeira ou o problema é a seguinte: você deve pegar essa torre, transferir para uma das outras hastes, A ou B, usando 2 regras. Só pode mover um único disco por vez. Então eu posso pegar um disco só de cada vez e mover. E nunca, em qualquer fase da resolução do problema, um disco de menor diâmetro pode ter sobre ele um de maior diâmetro. Ou seja, você não pode quebrar a ideia de torre. Sempre você deve ter
a torre em qualquer momento, ou seja, disco sempre de maior diâmetro embaixo e menor diâmetro em cima. Essa é a brincadeira, é um problema que de maneira abstrata pode ser resolvido com qualquer número de discos. Aqui estão com 8, mas você pode aumentar isso para 10, para 15, para 20. No problema original enunciado, você tinha 64 discos. É isso mesmo, 64, uma torre enorme. Tá, se eu fizer uma pesquisa, inclusive na internet, esse é um problema clássico, você vai encontrar uma discussão extensa sobre esse problema e algumas propostas de solução de algoritmos. Vamos ver uma delas. Um algoritmo recursivo para esse problema vai dizer o seguinte: imagine que o N seja só um, você só tem um disco. Vamos imaginar que esse disco esteja no pino A. Então está aqui, no pino A eu tenho um disco. Como resolver esse problema? De tamanho 1. Muito simples. Pego o disco que está no pino A e simplesmente pego esse disco e movo para o pino B, por exemplo. Pronto, parei, resolvi o problema. Não. Imagine que você tenha N discos, N maior ou igual a 2, no pino A. Você quer transferir para o B ou C. Você pode usar o outro como auxiliar. Tá bom. Então eu posso pensar recursivamente assim. Ora, para resolver o problema de N discos, basta que eu desloque todos os N-1 que estão acima dele para uma torre, vamos dizer a B, simplesmente depois pegue esse último disco que sobrou, jogue para a torre C, e depois eu pego esse mesmo N-1, que agora é um problema de menor tamanho, e devolvo em cima do único pino que estava na C. Pronto, resolvi o problema. Essa ideia é exatamente a aplicada. Você pega, resolvendo um problema de tamanho N, você move os N-1 discos superiores de A para a C, usando a B como auxiliar. Depois que você fez isso, ora, lá em A ficou só um disco de maior diâmetro. Todos os demais foram transferidos para C, usando a B como auxiliar. Simplesmente você pega o disco que sobrou em A, o restante, passa para B e devolve todos os N-1 discos que estão em C de volta por sobre o que está lá em A. Com isso, você conseguiu transferir toda a torre de N discos de A para B, usando o quê? A seguinte estratégia: moveu os N-1 discos para C, pegou o disco da A, moveu para B, pegou todos os que estavam em C e devolveu por sobre o que estava em A, pronto. O que é interessante, que é uma mágica, é que expresso de maneira recursiva, você não precisa se preocupar, mas como que eu movo os discos? Ora, dessa maneira aqui, você simplesmente está definindo o problema em termos dele mesmo, numa escala menor, que é exatamente a ideia da recursividade, como já foi discutido aí anteriormente. Isso que é a beleza, é você escrever uma solução para o problema expressa por meio de do mesmo problema com um tamanho menor. Então, vamos pegar um exemplo já resolvido só para a gente ver. Olha lá, estou com 3 discos na A. Vamos chamar de ABC, né? Então, eu estou com 3 discos na A. Aí eu pegaria e falaria, opa, então você vai pegar esses 2 discos, que é o tamanho N-1, e vai fazer com que eles sejam movidos para B. Então, eu pego esses discos e vou, né? Pego esse, passo para cá, ponto, devolvo na C, pego esse aqui, montei, pronto. Nessa situação, eu terei resolvido o problema de 3 pinos, reduzindo-o para um problema de 2 pinos. Por quê? Já tem os 2 aqui. Pego da A, como foi dito lá, né? Vou voltar aqui para você ver, ó. Movo o disco restante de A para B. Então, eu pego esse aqui, coloco em B. Pronto. Terminei. Agora, o que aconteceu nessa situação?
Agora é só eu fazer o outro passo, mover os n-1 discos de C para B, usando A. Então eu vou pegar A, vou usar como auxiliar, vou jogar os discos para cá e pronto. Ao final eu resolvi o problema movendo do pino A para o pino B, 3 que caiu para 2 e 2 caiu para 1 e 1 foi resolvido. Pronto. Observe que quando você tinha 3 discos, a partir do ponto inicial, que é esse aqui, quantos movimentos eu precisei fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 movimentos, eu resolvi o problema. Bom, se você fizer mais testes, por exemplo, pegando com 4 discos, você teria a mesma abordagem. Pega esses 3 discos que estão na A, transfira para C usando a B de auxiliar. Eles estarão os 3 aqui. Depois você pega o disco verde, que é o que restou na A, transfere para B. Pronto. E aí, usando a A com auxiliar, você transfere os 3 da C para B. Você vai ter todos os discos na ordem correta, sendo guardados aqui nessa posição. Vamos então agora ver um exemplo com 4 discos. O que aconteceria na torre de Hanoi com 4 discos? Ora, a ideia é a mesma. Você teria que fazer o quê? Pensar. Se eu tenho 4 discos, então o N não é 1. Então eu tenho que mover N-1, 3 discos superiores de A para C, usando B como auxiliar. Então eu penso, eu tenho que pegar esses 3 discos, sair de A, jogar aqui para C, usando a B. Tá bom. Terminei isso, os 3 discos estarão aqui na C. Depois, o que eu faço? Olha, eu movo o disco restante de A para B. Então, realmente, só vai ter o disco verde, que é o único, maior. Passo ele aqui para B. Pronto, então eu tenho agora o disco verde em B, todos os outros 3 em C e a A livre. Veja agora, mova os N-1 discos de C para B, usando A. Ora, os 3 discos que estão aqui serão movidos para cima do disco que está em A. Pronto. Eu vou ter completado a movimentação de todos os discos da torre ou do pino A para o pino B, concluindo o problema, a solução do problema. Se você fizer isso, usando cada um dos passos, você perceberá que para mover esses 4 discos, você precisará realizar 15 operações. Para mover os 3 discos, você viu que você precisou de 7. Para mover os 4 discos, você precisará de 15. O que aconteceria se eu precisasse mover 5, 6, 7 e assim sucessivamente? Se você fizer esse estudo, vai ser relativamente fácil você perceber que para que você mova N discos, será necessário que você faça 2 elevado a N menos 1 movimentos. Ou seja, para mover os 4 discos, eu farei 2 elevado a 4, 16, menos 1, 15. 15 movimentações. Por isso mesmo, quando eu tinha 3 discos, 2 a terceira, 8, menos 1, eu precisei de 7. Olha que aqui está 8, mas é porque não conta esse aqui, que é o inicial. Bom, tá bom. E se eu voltar lá, então, no meu desenho? Se eu quisesse mover essa aqui, essa instância do problema, que é com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Então eu sei que se for para fazer essa movimentação, eu precisarei de 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava, quanto vai dar? Vai resultar em 256. Menos 1
255 movimentos para que eu consiga transferir essa torre para um dos outros pinos. Por quê? Porque a regra é 2 elevado a n menos 1. Ou seja, quando você cresce o tamanho do problema de n para n mais 1, n mais 2, o crescimento do número de movimentos ele é exponencial, é 2 elevado à quantidade. É muito maior que o crescimento do tamanho do problema. Essa é uma das grandes dificuldades de resolver o problema da Torre de Hanoi. Quanto maior o número de o número de discos, mais o problema cresce de uma maneira assustadora, né? Uma maneira exponencial. O problema original falava que você deveria ter 64 discos. 64 discos, se você fizer o cálculo, 2 elevado a 64 menos 1 movimentos, é um número gigantesco. É um número que se aproxima, aproximadamente 1,84 vezes 10 elevado a 19. Ou seja, você teria aí um multiplicador da ordem de 19 zeros, 10 elevado a 19. A ordem de grandeza desse número é gigante. O que, obviamente, fazia com que o problema se tornasse impossível de ser resolvido do ponto de vista prático, né? Então, é interessante também que você pegue e, a partir desse estudo, imagine a solução recursiva do problema. Ela está apresentada aqui em C. Note que essa solução agora é a primeira vez que nós estamos criando um procedimento recursivo, porque ele não retorna nenhum valor, né? Ele simplesmente vai receber um número de discos e o nome das hastes ou pinos. Então nós usamos um único caractere. Vamos chamar, por exemplo, de pino A, pino B, pino C, ou qualquer outro nome que você queira. E você verá que, se você só tem um disco, a instrução vai ser, olha, pegue o disco 1 do pino original, que é D pino, que é o pino de origem, e passe para o pino, que é o pino de destino. Então aqui é sempre assim, ó, pino de origem, pino de destino, pino auxiliar. Bom, depois que eu fiz isso aqui seria o caso base, eu simplesmente interromperia a execução. Não, e se eu não tiver no caso base? Aí eu vou ter exatamente a ideia. Eu devo mover os n-1 discos do disco de origem para o auxiliar, que no nosso caso era de A para C, usando o pino de destino, que é o B, como auxiliar dessa vez. Pronto. Terminei isso, todo mundo vai ser transferido para o pino que nós chamamos de C nas ilustrações. Depois, você faz o quê? Pega todos os discos restantes em A que estiverem e simplesmente você vai fazer, olha, vai mover aquele pino para o pino de destino. Então, o pino de origem para o destino, pronto. E, finalmente, você inverte o problema. Você agora vai sair do pino auxiliar, usando o para como intermediário para chegar ao pino final, que no nosso caso, né, era o pino B. Então aqui você vai dar o nome de A, B, C, X, Y, Z, o nome que você desejar para os pinos. Faça a implementação e exatamente teste o que vai acontecer quando você coloca números cada vez maiores de pinos. Um outro fato interessante nessa função, nesse procedimento recursivo, é que, olha, o Tower, sendo recursivo, ele chama a si mesmo duas vezes. Ó. Ele chama uma vez aqui, depois ele imprime uma mensagem e chama novamente. Ou seja, para cada execução de Towers, duas chamadas a Tower são realizadas. Então você lembra que quando nós falamos
das funções recursivas, esse tipo de função aqui é uma função que se abre em árvore, porque uma única chamada de towers vai fazer com que duas chamadas sejam invocadas. Por sua vez, por exemplo, essas duas chamadas podem fazer com que 4 chamadas sejam invocadas, o que dá essa ideia exatamente de crescimento em árvore. É claro que uma ou outra delas pode cair no caso base, que é esse aqui de um disco, e aí simplesmente ela não faz chamada nenhuma. Aquele ramo, aquele trecho da árvore, né, aquela árvore morre porque ela executa simplesmente o caso base. Mas é interessante destacar que aqui você tem esse comportamento de uma chamada gerar duas chamadas para, nesse caso, um procedimento recursivo. Para ilustrar mais casos, nós temos mais um exemplo, que é o do máximo divisor comum, que eu não vou discutir aqui, ele está apresentado nos próximos slides. Então eu quero resolver o problema do máximo divisor comum. Da mesma maneira, nós pensamos no caso base, que você não chama recursivamente a função máximo divisor comum, e no segundo caso em que você usa a própria função para redefinir, ou seja, para chamar a si própria com um caso de menor tamanho. Isso implementado em C, também foi utilizado o argumento de usar sempre números positivos com o signed long int, A e B, e o retorno é uma função, também o signed long int. Aqui está o código, faça a implementação, teste, faça experimentos, e aí você também compreenderá o comportamento recursivo dessa função de máximo divisor comum. Outro bastante interessante é o caso de números binomiais, né? Tá aí a imagem de Sir Isaac Newton, não precisa de apresentações, relacionado exatamente à definição de números binomiais, ou por isso mesmo chamado de binômio de Newton, né? O número binomial Cn sobre K, ele é definido matematicamente assim. O binomial Cn sobre K é fatorial de n dividido por fatorial de k vezes n menos k, onde se imagina que n e k são números naturais e que sempre n é maior ou igual a k, portanto, ambos podem começar de zero. Então, seria o número binomial 0, 0, 0 sobre 0, já que ambos são naturais e n maior ou igual a k, seria o número binomial elementar. Só que, quando eu olho isso de maneira recursiva, eu vou ver uma coisa bastante interessante. Já é conhecido esse número, você já estudou isso anteriormente, né? Inclusive no ensino médio, dispondo isso de uma maneira conhecida por triângulo, né? Triângulo de números binomiais ou triângulo de Pascal. Aqui eu coloco os números binomiais, onde o n representa a linha, iniciando em 0, então é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante, né? E cada número tem sempre sua coluna iniciada de 0. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. O que se observa? Que todas as vezes que a coluna, que é o K, é 0, você percebe que o valor do binomial é 1. E todas as vezes que o número da coluna e o número da linha se igualam, o valor do binomial também é 1. Então aqui eu tenho colunas iguais a 0 e colunas e linhas com números idênticos. Pronto, isso é 1. Aí, a partir disso, eu defino recursivamente o seguinte: se eu quiser o binomial n sobre k, então vamos supor que seja esse aqui. Eu estou na linha n e na coluna k. No nosso caso prático, a linha n é 0, 1, 2, 3, 4. Linha 4. Coluna
0, 1, 2. Então esse aqui é o elemento 4, 2. Linha 4, coluna 2, porque a coluna começa em 0. E a linha também. Ok. 4, 2. Ele é igual à soma dos elementos que estão na linha imediatamente superior, que é a linha n-1, na mesma coluna e na coluna imediatamente anterior. Então, por exemplo, quer dizer que se eu estou na 4, 2, basta que eu pegue a linha 3, coluna também 2 e coluna 1. Então, se eu pegar a linha 3, que é essa aqui, coluna 2, 0, 1, 2, e somar com a coluna 1, que é essa aqui, eu vou ter que 6 realmente é 3 mais 3. Isso vale sempre. O 4, o 10, ele é a soma do 4 mais 6. O 21, ele é a soma do 6 com 15. O 7 é a soma do 1 com o 6. O 8 é a soma do 1 com o 7. Então, isso aqui me diz que o número binomial n sobre k pode ser dado pela soma do n-1 sobre k com o n-1 sobre k-1. Pronto. Usando essa ideia de recursividade e todos os dois aqui como sendo o caso básico. Se eu programar isso, eu vou chegar numa função aqui em C, que expressa o número binomial em termos de n e k, identificando o caso básico quando n é igual a 0 ou, isso aqui para a linguagem C é o conectivo lógico ou, e k igual a n. Isso é o caso base, retorne 1. Do contrário, o binomial nk é a soma do binomial n-1 sobre k mais o binomial n-1 sobre k-1. E aí, de novo, você tem que uma única execução do binomial fará com que duas execuções sejam chamadas, sejam invocadas. Então, isso vai caracterizar exatamente um tipo de recursão que é em árvore, né? O último exemplo dessa sequência é o exemplo chamado de número de Fibonacci ou números fibonaccianos, né? Em homenagem exatamente a Leonardo Bonatti ou Leonardo de Pisa. Está aí uma estátua representando a figura desse matemático. O número de Fibonacci, vamos lembrar, é definido da seguinte maneira. Se eu imaginar que ele começa com dois números que são 0 e 1, cada número é obtido somando-se os dois anteriores. Partindo de 0 e 1, o próximo número de Fibonacci é 1. Eu poderia ter partido direto de 1. Então, 0 mais 1, 1. Bom, então, qual é o próximo número? Então eu pego esse 1, aí o próximo número vai ser a soma de 1 mais 1, 2. Né? Quais são os dois anteriores? Agora, os dois anteriores são 2 e 1 somados dão 3. Agora, os dois anteriores são 2 e 3, que estão aqui, 5. A soma do próximo número é somar 5 mais 3, 8, e assim sucessivamente. Uma figura geométrica interessante é chamada exatamente de espiral de Fibonacci, porque ela usa essas medidas exatamente para construir a curva de espiralamento, ou seja, da espiral. São usados exatamente as medidas correspondentes aos números consecutivos na sequência de Fibonacci. Então vamos lá. Se eu quero calcular o enésimo número da sequência de Fibonacci, de novo, um estudo a respeito dessa sequência vai me permitir dizer, olha, eu entendi que recursivamente eu posso dizer que cada número, a partir
do terceiro, já que o primeiro e o segundo são definidos, tanto faz em 0 e em 1, ou começando em 1 e 1. A partir do terceiro, eu posso falar que o número é obtido pela soma dos dois anteriores. Eu posso quebrar, olha, o enésimo número, ele é obtido pela soma dos dois números anteriores, que são o de n, de posição n-1 e n-2. Se eu usar essa ideia, eu posso simplesmente criar a seguinte recursão. Se o número de Fibonacci que eu quero, a ordem dele é 1 ou 2, eu retorno o valor 1. Então aqui eu estou considerando que os dois primeiros números de Fibonacci valem 1. Descartei o início como 0. Não tem problema nenhum isso. Agora, a partir do terceiro, eu falo, olha, se você quer do terceiro em diante, você vai retornar a soma dos elementos que estão nas posições n-1 e n-2. Então, o terceiro, o quarto, o quinto são definidos cada um deles como sendo a soma dos dois que antecedem. Pronto, isso é o suficiente para que eu conceba, em C, por exemplo, uma função chamada Fibonacci, que vai receber qual é a ordem do número que eu quero e vai me retornar o valor desse número. Se a ordem for 1 ou 2, quer dizer, eu quero o primeiro ou o segundo, eu retorno 1 e pronto, interrompe, é o caso base. Não, a ordem que eu quero, o número que eu quero, ele é superior ao 2, terceiro, quinto, trigésimo. Então você vai simplesmente chamar recursivamente de novo, duas vezes, a função Fibonacci, passando o n-1 e o n-2. Essas duas execuções também reentrarão aqui recursivamente e vão, por sua vez, também gerarem recursões em um certo número de vezes, até que ambas terminarão por chegar a n igual a 1 ou 2 e retornarão pelo caso base, remontando todo o problema original, por exemplo, o trigésimo elemento. É interessante, de novo, sempre frisando isso, que você pegue esse código, você faça a implementação dele e teste. Gaste aí uns 20, 30 minutos testando, vendo como acontece a sequência de chamadas, a explosão do número de chamadas que acontecem em Fibonacci, para que você consiga compreender exatamente a essência da recursividade, certo? Isso é extremamente importante. Então você pode criar um programa principal como esse aqui, em que você fornece qual é a ordem do elemento que você quer, e aí você chama a função e analisa como será o comportamento de chamadas para cada valor, para cada diferentes valores de n. A partir disso, eu posso imaginar um monte de problemas recursivos. Um deles, o problema do cavalo, é um problema matemático clássico que envolve o jogo de xadrez. Os dois próximos problemas envolverão o jogo de xadrez. O problema do cavalo, ele diz o seguinte: você pega um tabuleiro de xadrez típico, 8x8, coloca um cavalo em uma determinada posição qualquer. Lembrando que o cavalo ele se movimenta em L usando 4 posições. Por exemplo, ele usa a partir da posição dele 3 e uma para formar um L virando à esquerda ou à direita. Então, quando você coloca um cavalo numa posição, claro que não seja uma posição extrema de cantos, você vai ter, no máximo, os seguintes pontos ou seguintes casas que ele pode atingir. 1, 2, um L aqui, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu posso ter que, a partir de uma posição, o cavalo pode atingir até 8 posições diferentes do tabuleiro de xadrez. Esse é chamado de problema do cavalo, ou problema do passeio do cavalo, ou Knight Tour Problem. Então, você faria um estudo a respeito dele. Existem
diversas na internet, inclusive diversas referências a respeito, com proposição de algoritmos recursivos para resolver esse problema. Tente pesquisar sobre esse problema e encontrar quais são as maneiras de expressá-lo recursivamente. A ideia é essa: você coloca ele numa posição qualquer, IJ, né, óbvio, num tabuleiro típico I e J são menores ou iguais a 8, e esse tabuleiro está vazio, só tem um cavalo, e ele tem que percorrer todas as demais casas uma única vez e usando movimentos consecutivos. Quer dizer, a partir da posição que você o colocou, você tem que visitar, como nós usamos o termo em xadrez, visitar todas as demais posições do tabuleiro sem repetir nenhuma delas. Pensa nisso. E se você, depois que tiver feito uma pesquisa sobre esses algoritmos, seja recursivo ou iterativo, fizer a seguinte generalização: e se o tabuleiro puder ter qualquer tamanho n por n, um quadrado de um tamanho maior, 10 por 10, 15 por 15, será que eu consigo resolver o problema? O último problema que nós vamos abordar, problema no exemplo número 10, é o problema da rainha. Para ilustrar, usei aí uma imagem da rainha Elizabeth II, rainha do Reino Unido, né, nascida em 1926, e que é a monarca há mais tempo, né, à frente de uma nação. Bom, qual é a definição do problema da rainha? O problema da rainha é a seguinte: imagine um tabuleiro típico de 8 por 8. Você deseja colocar nele 8 rainhas. Então é o tamanho do tabuleiro, 8 por 8, 8 rainhas, de tal maneira que nenhuma rainha seja capaz de capturar a outra. Então vamos lembrar que a rainha, ela pode se movimentar em qualquer direção e em qualquer número de casas. Então, para que eu consiga colocar num tabuleiro de 8 por 8, 8 rainhas, eu estou dizendo que nenhuma delas pode estar na mesma linha, porque senão uma capturaria a outra. Nenhuma delas pode estar na mesma coluna, também capturaria. Nenhuma delas pode estar na mesma diagonal, porque também capturaria. Então, aqui já é um exemplo de uma solução para o problema. Então você tem, olha, essa rainha, ela não tem ninguém na linha, não tem ninguém na coluna, não tem ninguém na diagonal, nesta primeira diagonal, e essa aqui que só tem a segunda. Qualquer rainha aqui nesse tabuleiro, que é uma solução para o problema, você verá que ele obedece à regra. Então, olha, vamos pegar essa, olha, na linha, na coluna, nenhuma, na linha, nenhuma, diagonal, vamos chamar de secundária, ninguém, diagonal primária ou principal, ninguém. Isso vale para todas elas e você tem aqui 8 rainhas. Então, obviamente, isso aqui já foi uma solução descoberta. O que eu quero é imaginar uma função que eu passe o tamanho do tabuleiro, que não precisa mais ser necessariamente 8 por 8, pode ser qualquer tamanho, e a partir disso eu identificar posicionando as N rainhas num tabuleiro N por N para encontrar que posições são aquelas em que eu terei a solução para esse problema. Esse é o problema das N rainhas, ou o problema da rainha. Também em inglês o N Queens Problem, né? Esse problema você também vai pesquisar por algoritmos iterativos, recursivos, para ele tentar implementá-los usando a linguagem C, pensar exatamente nessa possibilidade de você generalizar e ter qualquer tamanho de tabuleiro quadrado N por N. Com isso, nós encerramos aqui essa introdução à escrita de funções recursivas